Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. No próximo dia 7 de fevereiro estaremos estudando a lição número 7 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título As Bodas do Cordeiro. Eu não vou me prender neste meu pequeno comentário, eu não vou me prender aos tópicos da lição, pois o comentarista com muita propriedade já aborda alguns pontos importantes. Pontos, por exemplo, o que será as bodas do Cordeiro, quem ficará de fora, quem poderá participar das bodas. Tudo isso, com certeza, os professores já estarão ministrando também com muita propriedade. No tópico número 2, o comentarista fala sobre o convite ao povo de Israel, fala sobre a rejeição, a tragédia dos que rejeitaram o convite de Deus, e também fala sobre o rei convidando, fazendo um novo convite a todos os povos. No tópico número 3, o nosso comentarista fala acerca dos que estarão assentados à mesa do rei, e por fim ele fala das características da noiva do Cordeiro. Para nós falarmos sobre as bodas do Cordeiro, se faz importante nós lembrarmos que Jesus conta uma parábola, a parábola das bodas do filho do rei, que é justamente a leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Bem, se Jesus conta uma parábola, é importante nós lembrarmos que as parábolas na Bíblia são metáforas, são ilustrações, são contos ligeiros de fatos cotidianos ou fatos alegóricos, que têm como finalidade revelar algumas verdades e algumas realidades do mundo espiritual. Existem na Bíblia cerca de 60 parábolas. Jesus contou pelo menos umas 40 parábolas, se considerarmos também os contos parabólicos ou as mensagens parabólicas. Mas é importante nós entendermos alguns princípios que regem a interpretação das parábolas. Por exemplo, toda parábola tem uma verdade central. Esta verdade central, por exemplo, nesta parábola das bodas, descrita pelo nosso comentarista, a verdade central da parábola é o convite para as bodas. Muitos foram convidados, os súditos do rei foram convidados, rejeitaram o convite, e agora o rei faz um novo convite a todos os povos. Então o sentido central, ou o propósito central, ou a verdade central desta parábola das bodas é o convite para as bodas. Mas é importante nós também lembrarmos que nem todos os elementos de uma parábola podem ser aplicados. Por exemplo, nós precisamos identificar os personagens da parábola para podermos conceituar e fazermos as devidas analogias. Na parábola das bodas, perguntaríamos nós: quem são os convidados? Quem são os súditos do rei? Bem, os convidados, que são os súditos do rei, nesta parábola das bodas, é o povo de Israel, que rejeita o convite do rei. E quem são os outros povos que são convidados? Somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Esta é a verdade central. Mas é importante também nós frisarmos que, às vezes, se assume mais de um elemento da parábola, de acordo com a lição a ser ensinada. Nesta parábola das bodas, o convite para as bodas sendo a verdade central, nós tratamos apenas da questão dos convidados. Mas toda festa de casamento, as figuras principais de um casamento é o noivo e a noiva. Quem seria o noivo? O filho do rei, Jesus. Mas quem seria a noiva? A igreja. Mas, irmão Roque, afinal de contas, nós somos a noiva ou somos os convidados? É neste ponto que temos que entender que, às vezes, assumimos mais de um elemento da parábola de acordo com a lição ensinada.
Se a lição ensinada é o convite para as bodas, nós assumimos o elemento, assumimos o personagem de convidados. Se a verdade central, o elemento central, ou a ideia central da parábola é o noivo e a noiva, nós somos a noiva. Então nós vamos agora discutir alguns pontos importantes sobre o casamento. Como acontecia o casamento, ou as bodas, ou as núpcias, entre o povo judeu? Por que é importante nós entendermos o processo do casamento? Porque para que acontecesse as bodas, tinha todo um processo. Para que acontecesse a festa de núpcias, a festa de casamento, tinha todo um processo que não demorava tão pouco tempo assim. Demorava pelo menos 1, 2, ou de acordo com a região, ou com as posses, ou com as condições, demorava até muito mais tempo do que isso. Então eu queria, passo a passo, juntamente com os irmãos, abordar o processo para chegar até as bodas. Então vamos lá. O primeiro processo, ou a primeira coisa que deveria acontecer num relacionamento homem-mulher, era a escolha da noiva. Quem escolhia a noiva? Geralmente era o pai do noivo quem escolhia a noiva. Mas com o passar dos tempos, o filho passou a escolher a noiva que ele queria para si. O pai, se ele tivesse muitas posses, ele poderia designar um servo seu, o servo de maior confiança da casa, para escolher a noiva para o seu filho, de acordo com o seu perfil, de acordo com as suas posses, de acordo com a sua realidade. É isso, por exemplo, que nós vemos em Gênesis, capítulo 24, do versículo 2 ao 4, quando Abraão chama o seu servo, o Damasceno Eliezer, e escolhe e pede para o seu servo escolher a noiva para o seu filho. No caso da igreja, Jesus, uma certa vez, em João capítulo 15, versículo 16, ele disse assim: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós, na condição de noiva de Cristo Jesus, nós fomos escolhidos. Nós não escolhemos a Jesus, nós não aceitamos a Jesus, mas Ele nos escolheu primeiro, Ele nos aceitou primeiro. Pois bem, depois que a noiva é aceita, chegou a hora de fazer uma visita à casa da noiva. É o segundo ponto. Neste ponto, começa aquilo que nós chamamos no Brasil de noivado. O judeu trata isto como um desposamento. É o contrato de noivado que passa a ser assinado a partir deste momento. E como acontece isso? O noivo ia até a casa do pai da noiva, às vezes acompanhado com seu pai e com alguns servos, e nesta ocasião ele pedia a mão da noiva em casamento. Se houvesse um consentimento da noiva, do pai da noiva, era estabelecido o valor. Sim, naquela época, o noivo ou o pai do noivo tinha que pagar um valor que era conhecido como dote. Tinham que pagar o dote pela noiva. Então era estabelecido qual seria o dote a ser pago. Se eles já tivessem esse valor ali, eles poderiam então já ali mesmo fazer o pagamento. Se eles não tivessem o valor ali, porém já estando acertado o valor, o noivo e o pai do noivo voltavam para a sua casa e depois voltavam à casa do pai da noiva e pagavam assim o dote. Este dote, ele poderia ser pago em dinheiro, poderia ser pago em fazenda, poderia ser pago em trabalho e também poderia ser pago de diversas outras formas, como por exemplo, uma guerra, uma peleja, na qual o pai da noiva pedisse para que o noivo pelejasse esta peleja e assim, com a garantia da vitória, a garantia do desposamento com a noiva. Isso nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, e também no capítulo 18, versículo 25. A partir do pagamento do dote, a noiva já estava prometida para o noivo.
não poderia mais ser prometida para nenhuma outra pessoa. A partir do pagamento do dote, eles já selavam o contrato como fato consumado. O que hoje nós chamamos de noivado, que a qualquer momento pode ser rompido, para os judeus já era um casamento. Qual é a importância disso, irmão Roque, para as bodas do Cordeiro? A importância disso é que o contrato de noivado, na nossa visão ocidental, já era um casamento em si, que só poderia ser desfeito com a morte de uma das partes ou com o adultério de uma das partes. Pois bem, feito o pagamento do dote, o noivo pegava uma taça de vinho, a noiva pegava uma taça de vinho, e eles bebiam esta taça de vinho e faziam os seus primeiros votos de casamento. O interessante nesta ocasião é que Jesus, no momento da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, quando Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. É como se Jesus estivesse assinando o contrato de noivado, ou o contrato de casamento com a sua bela noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. E a partir daquele momento, Jesus estava dizendo: você me pertence, eu te pertenço, nós somos um do outro. Pois bem, irmãos, assinado o contrato, é pago o dote. Jesus também pagou o dote. Jesus também pagou o preço. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, de todas as línguas e povo e nação. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, que é muito conhecido por nós, o apóstolo Pedro nos diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós fomos comprados por Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, diz assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Já em 1 Coríntios 6, 20, o mesmo apóstolo diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando o noivo pagava o dote ao pai da noiva, era assinado um documento, o contrato de noivado, também chamado de ketubá. Neste contrato, este contrato possuía algumas condições. A noiva tinha que assumir algumas condições, o noivo tinha que assumir algumas condições. A noiva, no caso, assumia a condição de fidelidade, de lealdade e de pureza. E o noivo assumia também, além do contrato, além das condições de lealdade, pureza e fidelidade, ele assumia a condição de ser o provedor da noiva. Estes requisitos eram chamados de eruzim. Mas a partir daquele momento, o noivo e a noiva não ficavam juntos. O noivo voltava para a casa do seu pai e a noiva ficava na casa do pai dela. Enquanto o noivo estava na casa do seu pai, ele estava preparando as coisas para o casamento, preparando a casa onde eles iriam morar, os móveis. Enquanto isto, a noiva preparava o enxoval. Se lembra de João capítulo 14, a partir do versículo 1? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Nestes versículos, Jesus deixa bem claro que ele foi preparar lugar durante este período, mas em breve ele vai voltar à casa do pai da noiva e vai buscar a noiva e levar a noiva para os seus aposentos. No momento da assinatura do contrato, eram feitas trocas de presentes. O noivo dava presente para a noiva e a noiva dava presente para o noivo. Por exemplo, o noivo entregava para a noiva um livro de oração, algumas vestes especiais, um anel de noivado e um par de castiçais. Cada um destes elementos tinham uma finalidade, tinha um simbolismo. Por exemplo, quando o noivo entregava o livro de oração, o noivo estava querendo dizer: eu espero, noiva, que você tenha uma vida de oração. Quando o noivo entregava as vestes, o noivo estava dizendo: eu espero que você use estas vestes em ocasiões especiais e todos vejam que você agora é uma pessoa comprometida, então você precisa se posicionar diante da sociedade. Quando o noivo entregava o anel de noivado, o noivo estava dizendo: agora, a partir de agora, você tem um compromisso comigo. Quando o noivo entregava os castiçais, o noivo estava dizendo: agora você pode ter uma vida devocional através da luz espiritual de Deus na sua vida. Então cada elemento que era trocado, cada presente que era trocado, simbolizava alguma coisa. Já a noiva entregava para o noivo um livro e um xale. O livro era o livro de narração da Páscoa. O xale, também chamado de talit, era uma peça de roupa que o noivo iria usar nas suas orações. O que a noiva estava querendo dizer com aquilo? A partir de agora, noivo, eu quero que você saiba que eu reconheço o pagamento do dote. Era a história da Páscoa, o pagamento do dote. O cordeiro que foi sacrificado para salvar a nação de Israel, a noiva estava dizendo: eu entendo que você pagou o preço para me tirar da casa do meu pai. Ela estava reconhecendo isso. E através do talit, ela estava dizendo: eu espero, noivo, que você tenha uma vida de oração, e eu reconheço que você vai ter esta vida, e nestas tuas orações, você vai orar por mim. Você vai interceder a Deus por mim. Pois bem, irmãos, o homem nessa situação, ele também ficava isento do serviço militar. É o que diz Deuteronômio capítulo 20, versículo 7. Este período de noivado durava aproximadamente 12 meses. Durante esses 12 meses ele era dispensado do serviço militar, como dissemos. Durante esses 12 meses ele preparava o local onde iria conviver com a sua esposa o restante da sua vida. Antes das núpcias, havia alguns rituais. Antes da festa do casamento, havia alguns rituais. Eu escrevi aqui pelo menos 3. O primeiro ritual se chamava mikveh. Neste ritual, antes das núpcias, a noiva deveria imergir nas águas do mikveh para uma purificação espiritual. Tanto a noiva quanto o noivo entendiam que a partir do casamento eles eram purificados, ou melhor, eles eram perdoados de todos os pecados anteriores e estavam ingressando numa nova vida. E por esta razão, tanto ele quanto ela passavam pelas águas do mikveh. Também tinha o quitel. Antes do altar, o noivo vestia um quitel branco, que era a veste tradicionalmente usada no Yom Kippur. Sob o terno, em cima da sua roupa, em cima do seu terno, ele colocava o quitel. Este quitel era o seu traje durante toda a cerimônia. O quitel lembra uma mortalha. Era para que o noivo se lembrasse que ele era mortal, que ele era finito. E também era para dizer que o casamento deveria durar até a morte. Antes do casamento,
também era celebrada uma festa chamada Kabbalat Panim. Nos dias de hoje, aliás, muitas dessas cerimônias, muitos desses rituais que aconteciam nos dias de outrora não acontecem mais hoje, ou acontecem de forma diferente. Por exemplo, o Kabbalat Panim, naquela época, para a noiva acontecia na casa da noiva, para o noivo acontecia na casa do pai do noivo. Nos dias de hoje acontece um pouco diferente. Às vezes é no mesmo clube, no mesmo local onde eles escolhem para o casamento. Mas o Kabbalat Panim nada mais é do que a celebração do casamento judaico para o noivo especificamente e para a noiva especificamente. Como eu disse, naquela época acontecia na casa dos pais dos noivos. A noiva tinha a sua festa e o noivo tinha a sua festa. Pois bem, então esta festa praticamente já era a festa do casamento. E como é que acontecia isso, irmão Roque? Vamos lá. Após um ano de separação, após a assinatura do contrato, numa quarta-feira, geralmente era numa quarta-feira, o noivo iria até a casa da noiva, mas antes de ir, ele chamava o seu amigo e dizia assim: ô meu amigo, avisa lá para a noiva que hoje é o dia. Esse amigo era aquilo que João, capítulo 3, versículo 29, chama de amigo do noivo. Era uma pessoa escolhida pelo noivo ou pelo pai do noivo. Poderia ser um servo de confiança ou poderia ser um amigo de confiança. Ele era escolhido para fazer o intercâmbio entre o noivo e a noiva. Ô meu amigo, vai lá na casa da minha noiva e avisa para ela que hoje é o dia. Geralmente era uma quarta-feira. Porém a noiva nunca sabia qual a quarta-feira que isso iria acontecer. O amigo do noivo ia lá e dizia para a noiva: noiva, o noivo mandou avisar que hoje é o dia. A noiva reunia suas amigas, reunia os convidados e começavam a se preparar para uma grande festa. O amigo do noivo voltava para a casa do pai do noivo e também começava a preparar uma grande festa. O amigo do noivo fazia isso. Quando nós lemos na Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 36, diz a Bíblia: porém daquele dia e hora ninguém sabe. Era numa quarta-feira, mas ninguém sabia qual seria a quarta-feira e em que momento o noivo iria mandar avisar para a noiva. Era um segredo. A noiva era pega de surpresa. Não tão de surpresa assim, porque o amigo iria avisar. Irmãos, o amigo do noivo é o mesmo amigo da noiva. O amigo do noivo levava as mensagens de um para o outro. Dizia para a noiva acerca do noivo e dizia para o noivo acerca da noiva. O Espírito Santo de Deus é o amigo da noiva e o amigo do noivo. É ele que troca as mensagens entre a noiva e o noivo. É ele que leva informações do noivo para a noiva. É ele que leva informações da noiva para o noivo. O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, ele intercede por nós, nos ajuda em nossas fraquezas. Então é ele que está avisando para a noiva: noiva, se prepare, pois o noivo está vindo te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. O noivo chamava seu amigo, mandava avisar para a noiva se preparar. No dia do casamento, geralmente, tanto o noivo quanto a noiva passavam um dia em jejum e orações pelo seu casamento. A noiva ficava já num clima espiritual, orando, se consagrando, se preparando. A noiva do Cordeiro, a igreja, também deve estar já numa atmosfera espiritual, se preparando para a chegada do noivo. A noiva, então, sendo avisada, preparava a festa na casa do seu pai. Convidava as damas de honra e ficava aguardando, sem saber ao certo a que horas, o seu noivo viria. Naquela mesma noite, o noivo chamava o seu amigo, chamava os seus demais amigos, e juntos eles se dirigiam para a casa da noiva. Os amigos carregavam tochas acesas,
Os amigos cantavam, bailavam pela cidade e eles iam passando pelas ruas. E na proporção que eles iam passando, uma pessoa ia dizendo para outra: aí vem o noivo, aí vem o noivo. E era aquela festa toda no meio das ruas. Esta informação, aí vem o noivo, aí vem o noivo, era passada de boca em boca ao amigo, e a informação acabava chegando mais rápido lá na casa da noiva. Muito antes que o noivo chegasse, era como se um fosse gritando para o outro: aí vem o noivo. Aí o outro que ouvia lá distante também gritava para frente: aí vem o noivo. E o próximo gritava: aí vem o noivo. Até que esta informação chegava até a casa da noiva. Em Mateus capítulo 25, quando a Bíblia conta a parábola das 10 virgens, nos dá bem a perceber este fato. Quando um garoto sai lá do meio da rua, entra na casa e diz: eis que aí vem o noivo. Ele ouviu os vizinhos falarem: o noivo está vindo, o noivo está vindo. Amados irmãos, a mensagem da volta do noivo está sendo proclamada. É necessário que a noiva esteja pronta para a chegada do noivo. Em Isaías capítulo 61, versículo 10 está escrito: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo se adorna com atavios, e como a noiva se enfeita com as suas joias. Porque quando ela recebia a notícia: aí vem o noivo, ela rapidamente chamava suas amigas, suas damas, e as damas preparavam a noiva para aquele grande momento do encontro com o noivo. E colocava as melhores roupas, os melhores tecidos, as melhores joias, os melhores enfeites, as melhores maquiagens. A noiva precisava estar pronta para a chegada do noivo. É isso que retrata em Isaías 61, 10, que a noiva se prepara para a chegada do noivo. Quando aquele cortejo chegava em frente à casa da noiva, os amigos não entravam, o noivo também não entrava. Quem entrava era o amigo do noivo. O amigo do noivo era o único autorizado a entrar na casa da noiva. Quando o amigo do noivo entrava, a noiva olhava e já sabia que o noivo estava lá fora esperando. Era o amigo do noivo que levava a noiva até ao encontro do noivo. Coisa bonita, né, irmãos? É o Espírito Santo de Deus quem vai levar a igreja até ao encontro de Jesus. Inclusive, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo nos diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministro da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O apóstolo Paulo está falando sobre a manifestação do anticristo e a retirada do Espírito Santo. O apóstolo está dizendo que o anticristo opera neste mundo, o espírito da injustiça já opera neste mundo, mas o anticristo ainda não se manifestou, porque ele só poderá ser manifestado quando o Espírito Santo de Deus sair deste mundo, levando a noiva do Cordeiro para a casa do Pai. Está fazendo uma referência direta ao Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que entra na casa da noiva e tira ela do meio e leva ela para o encontro do noivo. Assim, o Espírito Santo nos tirará deste mundo e nos apresentará ao Filho de Deus. Neste momento, os jovens que saíam com o noivo chegavam à casa da noiva antes da sua preparação. Não entravam, ficavam esperando lá de fora. Somente quando a noiva estava pronta e deixava a casa paterna para ir ao encontro do noivo e seus amigos, ela era coberta com véu e se encontrava assim com o noivo, e todos os convidados da festa dela iam atrás dela até ao encontro do noivo. Chegando a noiva, encontrando com o noivo, os dois cortejos, o cortejo do noivo e o cortejo da noiva, se juntavam num só cortejo e iam agora para a casa do pai do noivo, onde já estava acontecendo uma festa à espera da noiva. Lá no céu está acontecendo uma festa à espera da noiva. Diz a Bíblia que todas as vezes que um pecador se arrepende, tem festa no céu.
Então constantemente está tendo festa no céu à espera da chegada da noiva. Isso me faz lembrar, por exemplo, o Salmo 24, que é um salmo lindo, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Isso responde uma das perguntas da nossa lição. Quem participará das bodas do Cordeiro? E o versículo 4 responde, Salmo 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus. Por que eu citei este salmo? Porque os próximos versículos dizem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aqueles dois cortejos vão indo para a casa do Pai, e na entrada da casa do Pai se cumpre este Salmo 24, quando o cortejo do lado de fora diz: levantai-vos, ó portais, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. O cortejo do lado de dentro, o povo que está lá na festa, pergunta: quem é este Rei da Glória? O cortejo do lado de fora responde: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Os irmãos perceberam que quando o noivo sai da casa do pai, os seus amigos cantam. Quando a noiva sai da casa do pai, as suas amigas cantam. Quando o cortejo festivo vai pela cidade de volta para a casa do pai do noivo, este cortejo também canta. Quando o cortejo chegava na casa do pai, um dos convidados lá de dentro da casa também cantava. E o seu cântico, que tinha por título Boi Be Shalom, que significa venha em paz, a tradução deste cântico era assim: entre em paz, ó coroa do seu marido, mesmo em alegria e bom ânimo, entre os fiéis da nação preciosa, entre, ó noiva, entre, ó noiva. Era o cântico da entrada da noiva. Em alguns momentos da cerimônia, o noivo cantava, os convidados cantavam, a noiva cantava. Então nós percebemos que a cerimônia de núpcias ou de bodas era rodeado, era cheio de muitos cânticos. O nome destes cânticos era epitalâmio. Haviam várias ocasiões em que era cantado louvores a Deus, exaltando a soberania de Deus, pedindo a bênção de Deus para os noivos. Por exemplo, havia o gamélio, que era cantado na cerimônia do casamento, durante a cerimônia. Mas também tinha o coemético, que era cantado por ocasião do casamento propriamente dito. Havia o himenaios. Himenaios era cantado durante o cortejo dos recém-casados, até a sua casa, a sua nova casa. Havia também o egértico, que era cantado na manhã após a lua de mel. Então, a cerimônia de casamento era envolta em vários cânticos. Isso me faz lembrar do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, o apóstolo João retrata a trajetória da igreja ao longo da história da humanidade. Quando chega no capítulo 4, a Bíblia diz que João é arrebatado e ouve uma voz que lhe dizia: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E João, chegando na glória,
através deste arrebatamento de sentidos, a Bíblia diz que ele vê miríades de anjos cantando o cântico do Cordeiro. Isso no capítulo 4. No capítulo 5, ele vê outras miríades de anjos cantando o cântico da criação. Isto quer dizer que a igreja, ao chegar no céu, ela será também envolta a uma série de cânticos espirituais que marcará a sua presença definitiva na glória. A festa das bodas durava cerca de 7 dias. O noivo chegava junto com a sua noiva e o cortejo festivo na casa do pai. Todos se alojavam. O noivo, juntamente com a sua noiva, cumprimentava a cada convidado rapidamente e depois eles se retiravam para o upá. Upá era um compartimento, era um quarto preparado para os noivos. Eles iam realizar a sua lua de mel e a noiva iria dar prova da sua virgindade, da sua pureza para o seu noivo. Após certo tempo, o noivo voltava sozinho até os jovens, seus amigos, os quais levavam as notícias aos convidados. E aí então começava as festividades, que duravam 7 dias. A noiva ficava no aposento nupcial, o upá, durante um período de 4 dias, que também era chamado de dias de ocultamento, ou dias do aposento nupcial. No final do 7º dia da festa, o noivo conduzia sua jovem esposa, agora sem o véu, para fora do aposento e apresentava aos seus convidados. Interessante que no Salmo 19, versículo 5, está escrito assim: que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. E em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, está escrito: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Irmãos, percebemos que toda esta sequência de acontecimentos e de rituais que marcavam a vida e o casamento dos noivos era muito importante para os noivos. Nós vemos que o matrimônio, ou as núpcias, ou as bodas, era um evento muito especial para os noivos, pois marcava o início de uma nova vida, o início de uma nova vida a dois. É por isso que se dava tanta importância a todos os rituais. Meus amados irmãos, nos dias de hoje não é diferente. As pessoas se empenham, se desdobram para fazer uma bela festa de casamento. A história nos conta vários casamentos célebres, casamentos que gastaram uma fortuna para que acontecesse tudo da melhor maneira possível. Por exemplo, o príncipe William, em 2011, ele gastou nada mais, nada menos do que 34 milhões de dólares na realização da sua noite de núpcias, das suas bodas, do seu casamento. É interessante aqui, tinha 1.600 convidados, foram gastos 800 mil dólares somente em flores. 70 mil dólares custou o vestido da noiva. Então os irmãos percebem que existe uma preocupação da sociedade de todas as épocas da história em fazer um casamento brilhante. O Sheikh Mohammed bin, ele gastou cerca de 44 milhões em 2004 para realizar o seu casamento. Agora pasmem, o príncipe Charles gastou 115 milhões de dólares para oferecer o melhor casamento de toda a história. Milhões e milhões de pessoas convidadas, milhões e milhões de pessoas assistindo pela internet, pela televisão. Foi um casamento de mais alto nível. Eu quero dar uma boa notícia para os irmãos. Nenhum destes casamentos vai superar
as bodas do Cordeiro. Existe todo um preparativo no céu para que aconteça o melhor e maior casamento da história da humanidade. É o casamento entre o Filho de Deus e a sua noiva, a sua igreja. O que será as bodas do Cordeiro? Será o encontro de Jesus com a sua igreja e o estabelecimento eterno do seu relacionamento no céu. Quem participará das bodas do Cordeiro? Como disse o Salmo 24, aquele que for limpo de mão, puro de coração, aquele que não empresta a sua alma à vaidade, aquele que anda em santidade, aquele que aceitou a Jesus, aquele que confessa a Jesus diante dos homens, aquele que vive uma vida de santificação, pois diz o apóstolo Pedro que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem ficará de fora? Estará escrito em Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 ao versículo 15, os sodomitas, os cães, os roubadores, os que amam e praticam e cometem a mentira, esses e muitos outros ficarão de fora. O convite foi feito a Israel, mas Israel rejeitou este convite. Agora todos nós, servos de Deus, todos nós que um dia aceitamos a Jesus, estamos destinados a participarmos das bodas do Cordeiro. É por isso que o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, lá a partir do versículo 9, 10, 11, 12, diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Conforme consta nesta parábola da leitura em classe, em Mateus capítulo 22, os israelitas foram convidados, mas rejeitaram o convite. Agora nós, que aceitamos a Jesus, fomos convidados para as bodas do Cordeiro e estamos aptos a entrar nas mansões celestiais se preservarmos firmes o nosso testemunho de servir a Jesus em vida de santidade. A rejeição do convite de Israel ocasionou várias catástrofes na vida do povo de Deus. O Império Romano destruiu Israel. Anos mais tarde, Hitler, através do Holocausto, matou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E até hoje, o povo judeu sofre as agruras e as drásticas consequências de terem rejeitado o convite de Jesus para a salvação. E agora o comentarista da lição fala sobre as características da noiva. A noiva deve ser fiel, a noiva deve ser santa, a noiva deve não dar lugar ao mundo, a noiva deve viver uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus. Eu sinceramente espero que estas explicações sobre as bodas, estas explicações sobre os processos, sobre os rituais para se chegar até as bodas, tenha servido para alicerçar, para subsidiar mais e mais os irmãos na ministração da aula do próximo domingo. Espero ter contribuído com o seu crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Boa aula e que o Espírito Santo de Deus possa te usar grandemente e que nós, a Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, estejamos preparados para o grande dia das bodas do Cordeiro. Deus nos abençoe.